Graça e paz, irmãos e irmãs. Que alegria poder encontrar com cada um de vocês nesse final de tarde, nesse tempo de Quaresma, para esse momento de reflexão, de comunhão entre nós. Ainda bem que podemos utilizar esse recurso, porque assim a gente pode, de alguma forma, passar um pouco da nossa fé, daquilo que nós cremos. E foi assim a história do povo de Deus, compartilhando a fé, compartilhando experiências, crescendo de muitas maneiras, para poder dar mais um passo, para poder avançar a cada momento. Então eu convido você a também mergulhar nesse culto e deixar que as palavras, os hinos, as canções falem ao seu coração. Especialmente nesse tempo em que nós todos estamos precisando de paz. Nesse tempo que todos nós estamos buscando algo para nos ajudar a viver a cada dia nesse mar de tantas notícias ruins. Oremos. Santo e eterno Deus, Senhor de todas as coisas, nós te bendizemos e te agradecemos pelo dia de hoje. Te agradecemos, ó Pai, por mais um dia na nossa história, por tudo que pudemos fazer, compartilhar, no encontro da manhã e agora nesse encontro da noite. Venha, Senhor Deus, dar-nos o equilíbrio, dar-nos, Senhor Deus, neste momento, maturidade e especialmente, Senhor Deus, fazer com que a nossa fé funcione nesse tempo de tanta desesperança. Que a cada passo que dermos, possamos sentir a Tua mão, nos conduzindo, nos dirigindo. É assim que nós te pedimos por cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. O nosso culto desta noite terá a participação do grupo de louvor e também terá uma breve reflexão feita pela Thelma César da Silva, falando um pouco da sua experiência, dando o seu testemunho. Após o culto, eu convido você, no momento da intercessão, escrever o seu pedido. Anote lá o seu pedido de oração e nós vamos encaminhar para o Ministério de Oração e vamos acompanhar esses pedidos em oração diante de Deus. Que a bênção do Senhor nos conduza hoje e sempre. Amém. Os meus versículos sobre a esperança são 1 Coríntios 15, 17 a 19. E se Cristo não ressuscitou, a fé que você tem é inútil, e vocês ainda estão sob condenação dos seus pecados. Nesse caso, todas as pessoas que já morreram em Cristo estão perdidas. E se o fato de sermos servos de Cristo só nos traz esperança para essa vida, então somos os mais infelizes de todos os homens. Jesus é a minha esperança. Os meus versículos sobre a esperança são Jeremias capítulo 23, versículos 16 e 17, que dizem assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, não dei ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, paz tereis, e a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração dizem, não virá mal sobre vós. A minha esperança está em Jesus. Meu texto sobre esperança está em Romanos 15, 4, 5. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança.
Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Jesus é a minha esperança. Meus versículos sobre esperança estão em Salmo 25, versículo 4 e versículo 5. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Guia-me com tua verdade e ensina-me, pois tu és o meu Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Baseado nisso, eu fiz um louvor e nós vamos entoar aqui agora. Vamos lá. Elevo minha alma a ti, confio em ti, ó meu Deus. Mostra-me os teus caminhos, guia-me com tua verdade, minha esperança está em ti. Meus olhos estão em ti. Bom e justo é o Senhor, guarda minha vida, pois tu és o meu refúgio, minha esperança está em ti. 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 Semana eu tive 2 momentos muito interessantes. O primeiro, que eu acho que todos nós passamos, foi aquele momento de várias perguntas, né? Um momento de lamento, um momento de choro, um momento de questionamentos, um momento de perguntar por que tudo isso está acontecendo, onde foi que nós falhamos enquanto pessoas, enquanto humanidade. E todos esses questionamentos nos faz também olhar para nós mesmas, né? Para nós mesmos. E eu cheguei à conclusão que eu tinha um monte de questionamentos sobre quem eu sou e o que eu estou fazendo com a minha própria vida e como eu estou me relacionando comigo mesma e com as outras pessoas. E aí eu, com essa mania de escrever, peguei um papel e escrevi. Olha, escrevi muita coisa aqui sobre quem eu sou e várias perguntas que eu precisava naquele momento, talvez de angústia mesmo, perguntar para mim. E uma das perguntas foi por que em muitos momentos a gente se torna uma pessoa rancorosa, uma pessoa mal-humorada, uma pessoa que não tem paciência, né, com as situações que a gente está enfrentando. E aí, como eu gosto muito de ler também, eu fui atrás de alguns livros que eu já li há muito tempo atrás e aí, sem querer, ou de alguma forma, esse livro apareceu de novo diante dos meus olhos, né? E eu peguei o livro do Rubem Alves, um livrinho bem pequenininho, gostoso de ler, rapidinho, que se chama Espiritualidade. E aí ele vem trazendo várias frases, que ele já se utiliza dessas frases em outros livros, mas ele faz um compilado de frases aqui para falar sobre espiritualidade. E aí a primeira resposta para uma das minhas perguntas, que era essa questão do mau humor que a gente tem diante dos conflitos e das situações que a gente vai vivendo no dia a dia, veio na primeira leitura que eu fiz, né? E aí a fala dele é assim, que não é dele, é uma fala que ele cita um outro autor, não sei falar o nome desse autor aqui, Niebuhr, não sei se é assim que fala, mas na realidade o texto fala assim: muitas doenças da alma decorrem do fato de que nós nos levamos a sério. Deus é leve e ri. O riso é o início da oração. E isso conversou muito comigo, porque na realidade
eu fiquei pensando, Deus é leve e ri, né? Como Deus é maravilhoso e como Ele consegue nos dar essas respostas, né? Diante de tanto conflito que a gente está vivenciando, de tantas incertezas, a gente poder se deparar com essa definição de que Deus é leve e Deus ri, né? Que a gente possa, diante desse tumulto todo que a gente está vivenciando, encontrar risos, encontrar momentos de alegria, encontrar momentos de leveza, né? E aí isso também me reportou uma outra situação, que é o estar dentro de casa, né? Estar dentro de casa e não poder sair e estar confinado com os nossos queridos. Eu tenho o prazer de estar com o meu marido e meu filho aqui dentro de casa, e a gente poder, nesse espaço, então, compartilhar aquilo que muitas vezes no dia a dia, né, enquanto a gente trabalha, tá nesse corre-corre aí do dia a dia, a gente não tem possibilidade de fazer. E aí eu percebi que o riso estava se fazendo presente aqui na minha casa, coisa que eu não estava enxergando antes, mas aí naquele momento que eu percebi que Deus é leve e ri, eu percebi o quanto eu também estava sendo alegre por poder partilhar de tempos de convívio com meu marido e com meu filho. Mas eu não parei só na leitura desse livro, não. Aí eu fui para a leitura da Bíblia, né? E o texto que me veio nesse dia foi o Salmo 115. E depois eu vou pedir para vocês lerem o Salmo todo. Mas duas partes do Salmo conversou muito comigo. O versículo 1, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? E aí foi uma pergunta, né? Eu estava nesse momento de perguntas e questionamentos, e aí de repente eu me deparo com essa pergunta, onde está o Deus deles? Né? E eu ficaria me perguntando, onde está o nosso Deus? Talvez a gente esteja perguntando diante dessa situação, né, de caos que a gente está vivenciando enquanto nação, né, enquanto mundo, né, onde está o nosso Deus? E eu diria, o nosso Deus está conosco. O nosso Deus está onde nós estamos. Nós cremos nisso. E aí, lá no versículo 11, ele fala assim, confiam no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Araão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. E ao ler isso, eu fiquei orando mesmo a Deus, né? Até acrescentando aqui no texto do salmista, quais são as casas que eu creio que Deus tem abençoado. E aí eu fui falando, né? Assim como o texto diz, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Araão, abençoará a casa da Telma, abençoará a casa da minha mãe, abençoará a casa de cada um dos meus irmãos e irmãs. E eu tenho certeza que Deus está abençoando a sua casa, nesse momento em que você precisa estar entre os seus, né? Ficar junto com os seus e estar nesse espaço, né? O espaço casa, mas que esse espaço casa não seja um espaço qualquer, seja um lugar de bênção, porque eu creio que Deus está abençoando a sua vida, Deus está abençoando a sua casa. E eu queria fazer esse desafio para você, que você lesse esse texto, né? E que nesse momento você também estivesse falando, afirmando, crendo quais são as casas que Deus tem abençoado. E Ele continuará abençoando, porque como diz o texto, Ele é o nosso amparo e o nosso escudo. Dessa forma eu queria compartilhar com vocês aquilo que Deus tem falado comigo essa semana e desejando também que você tenha uma semana de paz, uma semana de muita sabedoria, né, nas suas escolhas, nas suas decisões. E eu gostaria de orar com você nesse momento. Querido Deus, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos porque o Senhor sempre tem uma palavra de conforto, uma palavra de amparo, mas também uma palavra de direcionamento para as nossas vidas. Te agradeço, Senhor, porque nesse tempo de caos nós podemos te encontrar,
nós podemos ter as respostas que vêm de Ti quando estamos angustiados, quando estamos inseguros com toda essa situação. O Senhor prepara, Senhor, respostas que venham acalmar o nosso coração. E nós queremos afirmar, ó Pai, que Tu és o nosso Deus e que nós cremos que o Senhor é um Deus leve, um Deus de um riso, um Deus que traz amparo, um Deus que também é escudo. Por isso cremos que o Senhor está abençoando e guardando a nossa casa, da mesma forma que o Senhor tem guardado a casa de todos aqueles que o temem. Senhor, entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, gente. Uma boa semana para todos vocês. Elevo minha alma a Ti, confio em Ti, ó meu Deus. Mostra-me os Teus caminhos, guia-me com Tua verdade, minha esperança está em Ti. Meus olhos estão em Ti. Bom e justo é o Senhor, guarda minha vida, pois Tu és o meu refúgio, minha esperança está em Ti. 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 Minha esperança está em Ti.